Então, uma pessoa perguntou, ah, muitos textos, muitos professores budistas falam que é muito importante o aspecto da devoção e que é importante treinar nisso, que é importante ter devoção. Mas eu me sinto produzindo devoção artificialmente, ou seja, eu não tenho vontade de ter devoção, mas daí eles me dizem para eu ter e não funciona eu querer ter devoção e não ter devoção. Como é que funciona isso? Por que a devoção é importante e como é que eu treino em devoção? Esse aspecto da devoção é bem interessante e importante no budismo mesmo. Porque, por um lado, aqui no Ocidente, o peixe do budismo é vendido ainda com a ideia iluminista, com a ideia oitocentista de que o budismo é uma coisa insípida, racional, e não é como essas outras religiões aí dadas a roubos misteriosos e emoções absurdas. Não, no budismo todo mundo é muito cientista, muito racional. O mito do Buda cientista. Por todo lado se vê, né? Até no documentário do Desjardins, e as pessoas, quando tem uma... ele fala até não tem nada a ver, né? Ele fala, essas perspectivas tântricas são comprovadas pela psicologia profunda e blá blá blá. Psicologia mal comprova a própria psicologia hoje em dia, né? Os papers estão cheios de problemas de serem replicados e tal. A psicologia está com seus próprios problemas epistêmicos e daí a gente, claro, o budista que quer abanar o rabinho para a ciência diz, qualquer coisinha que um cientista diga que o budismo está certo, a gente vai ficar todo animado porque tem um homem branco dando aval para o que os amarelos, né, estavam fazendo por milhares de anos e funcionando para eles. Bom, enfim, essa é uma digressão que a gente está fazendo. Então o budismo tem essa fama, esse aspecto, que, a bem dizer, não é totalmente falso. O budismo tem um aspecto de exame criterioso, inferência, racionalidade, debate, assim por diante. Não é uma coisa absurda pensar o budismo de uma forma racionalista. Por outro lado, tem um exagero, tem o não reconhecimento dos aspectos devocionais, emocionais e o não dar valor a gente tem uma... Por que o Ocidente está, sei lá, 300, 400 anos super divertido em se rebelar contra tudo que pareça a igreja, né, desde o protestantismo, tudo que pareça a igreja católica devocional vendendo seus lugares no céu e assim por diante. Então a gente começa a analisar todo mundo de acordo com a nossa prerrogativa. E como na Europa, nos 1900, a Inglaterra, que estava colonizando a Índia, tinha todo esse aspecto de progresso, iluminismo, ciência, vamos à frente, civilização, vamos levar a civilização para esse pessoal, tal. Então o budismo foi agremiando esses aspectos externos ao budismo na forma desse exagero que tem do aspecto racional dentro da tradição budista. Não é que ele não exista, mas não é bem assim. E também não é uma racionalidade aos moldes que o iluminismo quer, que a ciência quer e assim por diante. Nós temos o uso das nossas ferramentas de inferência, o uso das nossas ferramentas exegéticas, né, do exame dos textos. Então é mais parecido com realmente o que se faz em teologia, né? Mas tudo bem. Teologia no sentido de que tem uma escolástica, tem um debate em torno de posições feitas a respeito do budismo e assim por diante, né? Então, todo esse preâmbulo aí para dizer, a devoção é um assunto crucial e é objeto de exame racional também dentro do Dharma. Então, tem textos explicando por que a devoção é importante, como se deve fazer e assim por diante. Isso daí existe, isso daí faz parte, né? Principalmente quando a gente está falando do Mahayana e ainda mais quando a gente está falando do Vajrayana. A importância da devoção, a devoção é importante em todas as escolas budistas porque é importante ter devoção ao Buda. É uma das principais formas de gerar mérito, é reconhecer as qualidades do Buda. O que é reconhecer as qualidades do Buda?
é ter devoção pelo Buda. Então quando a gente regozija porque o Buda atingiu a iluminação, ensinou o Dharma, girou a roda do Dharma, ensinou as 4 novas verdades, deixou os ensinamentos foram preservados, teve toda uma sanga para preservar. Quando a gente regozija nesses aspectos todos, a gente está exercitando devoção. E daí no Mahayana ainda acrescenta um monte de bodhisattvas e seres que podem estar em qualquer lugar, seres indeterminados. E o Vajrayana adiciona principalmente a figura do Lama, né, a figura do nosso próprio professor como um objeto de devoção. Então, um dos problemas que a gente vê nessa questão da devoção é que é esse problema entre essa dicotomia entre racionalidade e emocionalidade ou emoções, que é uma dicotomia própria, um problema próprio da tradição greco-judaico-cristã, né, da tradição europeia. A tradição europeia carrega essa divisão entre essa divisão entre ser racional e ter emoções. Então as emoções atrapalham a racionalidade. Você não pode ser racional de forma pura se ela estiver envolvida com as suas prerrogativas emocionais. E por outro lado, se uma pessoa está vivenciando um sentimento e assim por diante, se botar ideias racionais e estraga o sentimento da pessoa, não vivencia como ela deveria vivenciar, tudo isso parece estar em choque, né? E chega ao extremo, algumas vezes eu escrevi sobre isso, no romantismo, né? O iluminismo e o romantismo é uma reação ao iluminismo, que era racionalista. Então o iluminismo diz, não, o importante é ter e expressar emoções fortes, esse negócio de racionalidade. Então dá um choque barroco, é preto e branco, né? Emoção e razão é totalmente diferente. No Dharma não é assim. No Dharma, emoção e razão, pensamentos e o que a gente pode dizer assim, é o reflexo dos kleshas no corpo, na forma de energia, eles estão intrinsecamente conectados. Então não é possível ter uma emoção que não tenha um conteúdo conceitual e de pensamentos, bem como não é possível ter um pensamento totalmente isento de emoção. Porque no budismo a gente categoriza, por exemplo, ignorância como emoção. E se a gente está tendo um pensamento, a gente está tentando sanar uma ignorância, vamos dizer assim, então é porque tem ignorância. Então, no mínimo, tem ignorância. Muitas vezes tem vários outros clashes operando, né? Porque os clashes são compostos. A partir do momento que tem ignorância, começa a ter os outros. Então, todas as concatenações de pensamento, elas estão envolvendo energias da pessoa que está pensando. E essas energias são emoções. Da mesma forma, todas as emoções que a pessoa tem envolvem a cognição de objetos distintos, envolvem passos, causalidades que têm a ver com processos racionais. Então, no budismo não tem separação entre racionalidade e emocionalidade, né? E quando se fala em praticar, em acabar com os kleshas, em depurar a racionalidade, a gente está falando exatamente em trabalhar com as emoções, usar os antídotos com relação às emoções. E quando a gente está falando em termos do caminho do meio, a gente está dizendo assim, a gente está usando a racionalidade para ir além da racionalidade. Então o objetivo não é chegar vitorioso num lugar com uma conclusão. O objetivo é chegar na conclusão de que o pensamento concatenado e os conceitos e as coisas, elas têm um seu claro limite e não exploram a natureza da realidade, não exploram a natureza. Não é possível ter uma fórmula sobre a natureza da realidade ou chegar na natureza da realidade através do pensamento. O pensamento não é inútil, o pensamento é útil por quê? Porque o pensamento revela a si próprio como insuficiente e não adequado. Da mesma forma, as emoções, daí tem várias formas de tratar das emoções dentro do Dharma, e a gente pode dizer assim, o pensamento, como eu estou dizendo, não são separados. Então, quando a gente está tratando das emoções, a gente está tratando particularmente a emoção da raiva, ou aversão, o que a gente chama de grosseiramente racionalidade, que é a ruminação contínua, e a ruminação contínua, por exemplo, querendo derrotar posições. Isso tem a ver com aversão, tem a ver com a raiva. Então as pessoas que têm muita energia tem muita aversão, elas pensam muito. Então, se você é uma pessoa que reconhece que pensa muito,
você tem que reconhecer que você tem o klesha da aversão operando. É basicamente uma espada, né? Vai cortando. Então é uma arma, é uma coisa assim de uso bélico, né? Então tá numa guerra. Quando você está com os pensamentos, você está numa guerra, né? Depois, o que a gente chama de klesha do desejo, assim, ele está mais ligado a uma experiência de bem-aventurança, assim, né? Então não está tão ligado a uma batalha, está ligado a um êxtase, né? Claro, aí a pessoa vai dizer assim, mas o klesha vai produzir um efeito positivo que é o êxtase. Não, eles têm uma relação de similaridade, né? Então quando o klesha é purificado, ele revela isso. E o que a pessoa está realmente buscando com o klesha é esse resultado, mas é inábil, por isso que a gente diz que é um klesha, que é uma... O que é um klesha? É um grilhão, né? Uma emoção aflitiva, uma aflição mental. Então, né? E a ignorância, ela tem a ver com a sabedoria em si. Ela tem a ver com o próprio estado de não querer alterar nada e assim por diante, né? Então, é uma coisa a ver com preguiça, até a gente pode dizer, né? Com a não conceitualidade no sentido assim, não quero pensar em nada, deixa pra lá, né? Então, isso tem seu aspecto positivo num aspecto assim, tá resolvido, não tem o que buscar mais. Então, né, falando dessa forma fica meio confuso, mas o que a gente está querendo dizer assim é que basicamente não tem uma separação grande entre o uso do pensamento para entender alguma coisa e o uso das emoções para buscar também o que seria um resultado, que é satisfação, felicidade, a vitória sobre os inimigos, a conjunção carnal lá com, sei lá, com quem, ou o prazer de comer um quindim e assim por diante, né? Todas essas, a vitória sobre um argumento, a satisfação de pensar, ela tá na mesma categoria de coisa, assim. Ela é uma coisa sansárica, feita de partes, ou seja, composta, ou seja, insatisfatória, ou seja, não vai produzir realização. Novamente, isso não quer dizer que a gente vai abandonar. Isso vai quer dizer que a gente vai reconhecer isso dessa forma, né? Então a gente vai usar a racionalidade para quê? No caminho do meio, para reconhecer a vacuidade, entender a vacuidade, para daí praticar para reconhecer a vacuidade, o que passa pela ideia de que a gente vai entender os limites da racionalidade. Da mesma forma, os kleshas. Então o klesha que a gente pode dizer assim que é parecido com devoção é apego, né? Então a gente teria um apego assim ao Buda, um apego aos ensinamentos. E a gente alimenta isso. Da mesma forma que, por exemplo, daí a gente vai dizer, mas o budismo não alimenta as emoções... Bom, olha só, nos ensinamentos do Shravakayana, eles alimentam a aversão pelo samsara. Então a gente gera apego por quem? Pelos seres, pelo bem dos seres, né? Então a gente está usando os kleshas para praticar isso. É tantra, é vajrayana, usar as emoções perturbadoras no caminho, né? Então usar no caminho é como? Reconhecer o que tem que ser destruído, abandonado, que é o samsara, aversão. Reconhecer o que tem que ser beneficiado, o que tem que ser ajudado, apego. E daí no meio disso tem o Dharma. E o Dharma você gera também apego, você gera um anelo pelo Dharma, né? E daí quando você pensa no Dharma, você alimenta essa experiência de... Por que eu estou aumentando a emoção perturbadora? Porque essa emoção perturbadora é mais hábil do que você alimentar o seu anelo por experiências que não vão produzir felicidade. Então, o Dharma vai produzir a realização. Então, é hábil você substituir a sua emoção aflitiva que está apontada para o objeto errado e apontar para o objeto certo. O objeto certo vai ajudar você a se livrar, a reconhecer a natureza pura dela, ou se livrar dela, dependendo da forma de prática que você faz. Mas então você treina, é que nem quando você tem ídolos também, você pensa neles, você reflete sobre eles, você traz ele à mente novamente, você pensa sobre os aspectos positivos. É como estar apaixonado, você lembra das qualidades da pessoa, aquilo é naturalmente treinado para você. Então o que está se dizendo aqui é que, bom, a nossa mente tem uma tendência, por que tem essa artificialidade na devoção, né? A nossa mente tem uma tendência para gostar de outras coisas. Então quando a gente perceber que está reverenciando alguma coisa mundana, a gente vai lá e diz, não, para aí, eu estou tendo devoção pela coisa errada. O Buda mesmo é que vale a pena. Então essa tarefa aí de trazer daqui, botar para lá o hábito, transformar um hábito inábil num hábito hábil para depois abandonar o hábito, isso daí é o treinamento em devoção. Então não é que a pessoa vai produzir do nada a devoção. Ela tem alguma, se ela não tivesse alguma devoção, ela não estaria interessada no budismo. Ela está interessada no budismo porque ela vê qualidades. Então, a partir do momento que ela vê qualidades, ela pode alimentar isso.
E isso é hábil, então ela deve alimentar, ela deve ver, e isso gera mérito, isso gera regozijo, isso gera experiências de bem-estar, só tem coisa boa nisso. Então a pessoa pensa nas qualidades do Buda, nas qualidades do professor, nas qualidades da linhagem, nas qualidades, enfim, de tudo isso que é tão profundo, né? Na profundidade disso, por que isso realmente é diferente das outras coisas que a gente ouve sobre outras religiões, sobre outras formas de pensar. Então, quando a pessoa pensa nessa distinção e ela reconhece o valor e a raridade disso, e ela regozija, ela tem uma emoção boa com relação a isso, é devoção, né? Aí também, fazendo um parênteses aqui, teve uma moça que comentou nos comentários do site, assim, da primeira parte do mensagem dos tibetanos, assim, que legal, aparece o Dudjom Rinpoche, eu tenho uma devoção extrema por ele. Eu não duvido. Não duvido que a pessoa tenha uma devoção extrema pelo Dudjom Rinpoche. Acho salutar. O Dudjom Rinpoche é uma pessoa que merece devoção. Por outro lado, o comentário, eu não falei na hora para a pessoa, eu acho que a pessoa pode ficar com a sua ideia e sua expressão do que ela pensa, mas o que eu pensei foi assim, o Dzongsa Rinpoche Rinpoche, que é o neto do Dudjom Rinpoche, ele tem devoção, é claro, para os lamas, pelos professores dele. Mas ele sempre tem uma atitude humilde com relação à devoção dele. Ele diz, eu não sou realmente capaz de devoção. Devoção é uma coisa para seres sublimes. Eu sou um ser que eu tenho só, né, vamos dizer assim, o meu apego pelo que eu acho que é legal. Então, ele meio que diminui, assim, porque ter devoção em si... Então, eu tenho devoção pelo Dudjom Rinpoche, cria uma interdependência, que é positiva, é óbvio, mas sou assim como se eu sou o tal, né? Eu tenho devoção pelo Dudjom Rinpoche. Então, a pessoa pensa e ela alimenta isso, mas ela não fala. Ela não diz por quem que ela tem devoção, ela não usa a palavra devoção nesse sentido, reconhecendo que um mestre como o Dzongsa Rinpoche age de forma humilde com relação à sua própria devoção. Diz, eu sou uma pessoa, sou terrível, eu não sou capaz de devoção. Né, vamos convir aqui, essa é uma pessoa que postou as fotos do sabonete, da marca de sabonete que o Dilgo Khyentse Rinpoche usava no Facebook. E daí a pessoa tinha que ler a biografia lá do Dzongsa Rinpoche Rinpoche, lá o Mugwort Born, para saber que o Dzongsa Rinpoche Rinpoche tem uma nostalgia, sente um anseio quando ele lembra do cheiro do Dilgo Khyentse Rinpoche, que ele usava um sabonete de supermercado, assim, mas era um sabonete que tinha na época, e que ele tinha esse cheiro, ele tinha o cheiro daquele sabonete, daquele tempo, né? Então, isso é devoção. E isso é alimentar a devoção, é ter esse tipo de nostalgia. Você pode ter isso com o Buda, você pode pensar no Buda, o príncipe, o palácio, a mãe, o elefante, o pai, ele ensinando, ele praticando, ele atingindo a iluminação, tudo isso toca qualquer budista, né? E com relação ao seu professor, você pode lembrar, né, o jeito que ele usava um lenço, o jeito que ele se movia, o jeito que ele falava, a voz bondosa que ele tinha, né? E quando a gente vê uma pessoa que tem devoção mesmo, como o Dzongsa Rinpoche, como os lamas, as pessoas realizadas que têm seus mestres, quando elas falando dos seus mestres, elas falam de um jeito que inspira a gente. Então, outra coisa que ajuda é ler biografias de professores budistas, né? Então, normalmente isso deveria inspirar a gente e fazer devoção pelo caminho e devoção por esses professores. Um aspecto que eu acho interessante é como eu, 20 anos atrás, me conectei, né, Milarepa, né? Então, Milarepa era uma figura que eu sempre gostei no budismo, assim. Eu acho que todo professor que pratica budismo tibetano tem um apreço pelo Milarepa. Não só quem é da tradição Kagyu, porque o Milarepa é ligado à tradição Kagyu, mas todas as pessoas que são conectadas com o budismo tibetano têm devoção para o Milarepa, né? Algum grau de devoção para o Milarepa. E algumas vezes eu lembro da minha atitude perante o Milarepa no início da prática e pensando assim, puxa, eu já tinha alguma qualidade, porque eu via qualidades no Milarepa. Porque eu lembro de ter esse tipo de devoção desde o início, pelo nome desse santo, pelo nome, pela história pessoal dele, né, e algumas vezes assim, eu tenho imagens por todo o meu apartamento, e eu tenho várias imagens guardadas, e várias imagens por tudo que é lado. Às vezes eu tenho dentro de um livro, eu abro o livro assim, eu lembro quando eu
comprei, ou recebi, ou ganhei essa imagem aqui. E, nossa, como é bom ter conexão com essa coisa aqui, com essa figura, com essa deidade, com esse lama, né? Nossa, eu conheci essa pessoa em pessoa, eu lembro disso, né? Então quando a gente tem esse momento de reconhecer o valor das nossas próprias experiências com esses professores e essas tradições de prática de meditação em deidades e assim por diante, isso daí é uma coisa a alimentar. Isso daí é uma coisa hábil no caminho, particularmente no Vajrayana. Nas outras formas de budismo se faz com o Buda, se faz com o Shariputra, se faz com Ananda, se faz com os Arhats, se faz com os Bodhisattvas. Daí no Vajrayana a gente faz com os Mahasiddhas, faz com os mestres da linhagem, faz com uma cambada de seres protetores do Dharma, deidades, mandalas e mandalas e mandalas e mandalas e mandalas de seres. E cada um deles nos toca de algum jeito e sempre tem, claro, acima de tudo, o nosso Lama, né? A lembrança do nosso Lama é o que... Ele que nos apresentou tudo isso, ele que abriu essa mandala do budismo para nós. Então, ele é a corporificação de todas essas coisas numa figura só, ele é a joia, né? A joia é a confluência de todos os aspectos de refúgio num ser só. Então, a gente pode entrar por aqui e sair por todos eles, ou a gente pode entrar por cada um deles, por cada uma das deidades, cada um dos bodhisattvas, pela figura do Buda, e voltar para a figura do nosso professor, né? E isso é refletir dessa forma e essa é, dentre as práticas da mente, dentre as práticas construídas, dentre as práticas que podem ser feitas, essa é a maior das práticas, essa é a Guru Yoga, essa é a maior das práticas que podem ser feitas. Não, claro, a Guru Yoga ela tem uma estrutura, ela tem uma sadhana, ela tem um formato, dá para fazer num contexto, né, de prática formal. Mas essa prática de lembrar o Lama, e lembrar as qualidades do Buda, e lembrar as qualidades da linhagem, e assim por diante, isso é Guru Yoga. Então, e a Guru Yoga no Vajrayana é o ápice. Depois dela é só a realização em si. Então, antes da realização, a prática mais elevada é a Guru Yoga. A Yoga do Guru, como você quiser falar. Assim, se a pessoa quer treinar em devoção, ela simplesmente tem essa mente. Reconhecer o que é hábil, reconhecer o que tem valor, reconhecer quem é um mestre fidedigno, seguir esse mestre, seguir o que ele fala e regozijar com as qualidades, né? Quando a pessoa regozija com as qualidades, isso já é o mesmo mérito. É o mesmo mérito. É como se a pessoa fosse um espelho dessas qualidades. Então, essa é a essência da prática da Yoga do Guru, né? E da devoção pelo Buda também. Então, quando a gente pensa no Buda, quando a gente pensa que a gente é supostamente capaz exatamente do mesmo feito dele, nessa vida ou em alguma outra vida no futuro, então a gente tem esse potencial, a gente tem essa natureza de Buda, e a gente reconhece, se a gente reconhece isso no Buda, se a gente toma refúgio, isso é a própria realização. Então, acho que devoção é um assunto importante. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirawe Korajinga Sompano Neoma Lundi Quene Tiresi uma Tenjinja Soiza Pekaja Produtin Jurti. Om Soati Diamante Penenjira Sawa Concha dos Zeus Etai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tenjurti. Time Quene Pema Sambal Sasura Gente no Pai Garde Anjo Jugu do Pegu Coisa Destintas em Dashinjo. Jigmeto Jutru Panangue um Achatungo do Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta do Tenjurti. Pemejason Pemeris Uji Pemeta Lati com Zizuruan Pemonte de Truma de Sojino Nibe Melunde do Jurti. Penenjo Enetim Potem Paiuri Nebadan de Basipetiam Bundan Conceição Sendinjurti. Tu São Sandiaguro Rinpoche do condado eu atim pode abarcar com seu tutor da poça só deve só tinge lá do sushi não se mueve de chuva dançam balão de do partingelo uma rumba zaguru pema cd que loja som de loja alien são de papel do jusho som não guarda miral do sungele show